Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que o horário que você esteja assistindo o nosso programa, o nosso vídeo. Está entrando numa mais uma edição do programa Tudo Aqui, que no canal do YouTube da BFTV. E hoje eu vou entrevistar aqui o jornalista, comentarista esportivo, repórter da Band. Vocês devem conhecer ele pelo Jogo Aberto. Jornalista Chico Garcia. Tudo bem com você, Chico? Tudo bem, Vitor. Prazer participar aí do teu canal, do teu programa. Foi muito legal aí. Você tentou bastante conversar comigo. A galera fez uma campanha ali no Twitter e acabou dando certo. Muito prazer em falar contigo. Muito bem, eu que agradeço. Agora, o que eu queria começar perguntando quando é que você decidiu que você queria fazer a área para jornalismo esportivo? Na verdade, eu demorei bastante, assim, né? Eu com 19 anos ainda não tinha a ideia de que eu fosse ser jornalista. Eu trabalhava em outras áreas, eu ajudava meus pais numa loja que eles tinham, que era uma loja de telefone, uma assistência técnica, eles consertavam telefone fixo na época, né? Hoje já quase nem existe mais. Algum tipo de celular mais antigo também, meu pai arrumava. Fax, secretária eletrônica, só que todos esses eletrônicos eles ficaram meio obsoletos, assim, né? Eles ficaram atrasados e aí com a tecnologia a loja acabou quebrando, assim. Então eu ajudava muito eles assim nessa época e até fiz um ensino médio profissionalizante para eletrônica para ver se daqui a pouco pudesse ajudá-los. E tentei alguns vestibulares para direito, assim, porque eu sabia que eu queria ir para a área de humanas, mas não sabia exatamente o quê. Até que eu não passava em nenhum, porque direito é bem difícil mesmo de entrar, seja universidade pública ou paga. E aí eu fiz um vestibular para jornalismo, porque antes disso eu tinha feito um curso para radialista, para ganhar a DRT de radialista. Eu não sei se aqui em São Paulo, eu nem sei se você é de São Paulo. Você é de São Paulo, Vitor? Eu sou da cidade de Cruzeiro, São Paulo, bem longe da cidade, né? Tá, é de Cruzeiro. Eu não sei em outras regiões como é que funciona esse curso, assim, mas lá em Porto Alegre, que é a minha cidade, era um curso que você fazia durante 3 meses e você tirava a DRT, que é o registro, né, na carteira de trabalho, junto à Delegacia Regional do Trabalho, para poder trabalhar em rádio. Você não precisava de faculdade, você simplesmente tinha esse curso. E esse curso era bem mais rápido, né? Durava uns 3 meses. E aí, para saber se eu gostava ou não, eu fiz esse curso. Quando eu tirei a DRT de radialista, eu já podia trabalhar em tese em rádio, mas eu queria. Aí eu percebi que eu tinha que fazer uma faculdade, porque eles não contratavam assim, só em casos muito raros eles contratavam radialistas sem estar estudando ou sem ter uma faculdade, né? Então, eu tinha o curso de radialista, mas resolvi ser jornalista. Mas aí eu já tinha uns 19 anos já. Uhum, entendi. Qual o nome da imprensa esportiva te inspirou? Você tem alguma inspiração? Vários, né? Onde eu comecei, lá o rádio é muito forte, né? Então, meu pai sempre ouvia a rádio desde pequeno. Tanto que eu comecei no rádio, mas até foi meio por acaso, assim, né? Eu me lembro de acordar de manhã para ir para a aula, assim, 6:30 da manhã, 7 da manhã, com o rádio no fundo, assim, a trilha do rádio, porque o meu pai deixava a porta do quarto aberta, porque ele ficava me chamando. E aí o despertador dele era o rádio de manhã cedinho, né? E eu sempre queria ficar dormindo um pouco mais, e ele ficava gritando, assim, né? Chico, 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 para eu acordar. E eu sempre ficava ouvindo o rádio de fundo, né? Então eu escutava muito a Rádio Gaúcha nessa época, e aí nessa época eu tive lá os caras que eu escutava, né? Que eram o Antônio Carlos Macedo, que depois eu fui trabalhar com ele, né? Foi uma coisa muito legal. O Rogério Mendelski, na época, os comentaristas de futebol, o Rui Carlos Osterman, o Lauro Quadros, os repórteres de esportes, o Macedo era um, depois ele acabou saindo, mas o Silvio Benfica, o José Alberto Andrade, o Sérgio Boas, caras que eu vinha trabalhar depois, assim, foi muito legal. E naquela época eram os caras que eu me inspirava, assim, para poder trabalhar no jornalismo. Bacana. E como você está lidando com a situação do coronavírus? Agora que você entrou de férias, mas até para fazer o jogo aberto com a situação, né? Infelizmente está nos abalando.
Difícil, né, Vitor? Porque a gente parou o futebol, a gente continuou com o jogo aberto, no início até meio sem saber o que fazer. A Globo, eu acho que no início tirou o Globo Esporte do ar, algumas outras emissoras também acabaram suspendendo assim os programas esportivos e acabaram voltando porque talvez a gente imaginasse lá no início que fosse ser mais rápido do que foi, então é, como as pessoas precisavam de mais informação, o jornalismo geral ele acabou ganhando mais espaço, algumas emissoras tiraram os programas de esporte do ar por um tempo para ver se a coisa voltava ao normal, e depois se deram conta que não voltava, né? E aí começaram a fazer programas de casa, como o Sport TV, a ESPN, a Fox, e a Globo, hoje, acho que com o Felipe Andreoli, ele mantém uma participação do esporte junto com o SPTV, uma coisa assim. Programa local. Isso, e o jogo aberto não parou em nenhum momento, assim, né? Então, para a gente foi bem complicado, assim, no início, entender o que estava acontecendo, comentar algo que não era esporte, né? Então, exigiu da gente uma atenção maior sobre outros assuntos, e depois a gente teve que se reinventar, né? Para você preencher 2 horas no ar, a gente teve que, tipo, entrevistar muitas pessoas por Skype, e isso foi legal, assim, a gente começou a botar no ar caras que a gente normalmente não tem tempo de entrevistar. Roberto Carlos, Kaká, Zico, Parreira, os presidentes dos clubes, jogadores que atuam na Europa, outros jogadores de clube aqui, que a gente pôde ficar mais tempo, Daniel Alves, enfim, a gente teve que fazer entrevistas, falar sobre projetar a volta do futebol. E assim, além disso, né, todos os cuidados, né, as pessoas até cobram muito da gente, né? Poxa, vocês estão indo trabalhar. Sim, a gente está indo trabalhar. Talvez o jornalismo esportivo, talvez não, com certeza. Ele não é um serviço essencial, mas o jornalismo é. E a gente não está preparado só para falar de futebol quando a gente vai para a emissora, né? E ainda mais na área da reportagem, que é o que eu faço também, né? Eu faço ali o jogo aberto, mas eu entrevisto dirigentes dos clubes, eu entrevisto presidente de federações, eu fico apurando informações sobre como o futebol vai voltar, e isso tudo as pessoas precisam saber, é informação, então eu preciso estar lá com todos os devidos cuidados, né? A gente trabalha o tempo inteiro de máscara, a não ser quando a gente está no ar, o tempo inteiro se higienizando com álcool gel e lavando as mãos, não frequenta os mesmos camarins, né? As roupas e os lugares que a gente frequenta, tudo estão higienizados, a gente toma os devidos cuidados porque o jornalismo ele não pode parar. Entendi. E por um período, pega no início da sua carreira, por um período você foi comentarista de arbitragem. Por que você escolheu para essa função? Desde que você começou, você já entendia muito de arbitragem? Não, foi meio por acaso, assim, foi uma porta de entrada que eu tive para voltar para o esporte na Rádio Gaúcha, porque eu já tinha trabalhado no esporte 1 ano, logo que eu comecei, e aí depois as oportunidades que surgiam para mim eram todas no geral. O que é o geral, né? Você cobre o buraco da rua, entrevista ministro, você faz todo tipo de coisa que não é o esporte, né? Eu era repórter, produtor, eu co-apresentava um programa que era aquele lá que eu contei que o meu pai me acordava quando eu ia para a escola, né? Eu cheguei a apresentar aquele programa, foi uma coisa muito legal, mas não era esporte, né? E aí a chance que eu tinha de voltar para o esporte, que era algo que eu gostava, foi exatamente ser comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, quando eles tinham lá um comentarista de arbitragem que não era árbitro, que era uma coisa meio inovadora na época, assim. Eles pegavam um jornalista, formavam ele árbitro para ele ser comentarista, porque ele conseguia ter uma linguagem assim mais direcionada para o público do que o árbitro. O árbitro ele é muito técnico, né? Ele, por exemplo, na regra a gente costuma falar linha de fundo, né? Na regra está linha de meta. E o árbitro ele absorve muito essas expressões e às vezes quando ele leva para o ar, às vezes o público não entende. O jornalista ele consegue fazer esse filtro. E a Rádio Gaúcha tinha um comentarista de arbitragem jornalista. Quando ele saiu, eles me convidaram. Eles disseram, abriu essa vaga, você quer fazer o curso de arbitragem para ser comentarista? E foi aí que eu topei e voltei para o esporte e entrei na Rádio Gaúcha, isso lá em 2007.
Entendi. E aproveitando esse gancho que a gente falou do seu tempo de comentar isso de arbitragem, até hoje você comentar, você meio que, quando precisa falar de arbitragem, você fala no jogo aberto, comenta as coisas de arbitragem. Como é que você avalia o primeiro ano do VAR no Brasil? Uma adaptação, né? Eu acho que a gente já melhorou bastante em relação ao começo, né? No começo, impressionante, né? Os jogadores pedindo, fazendo o símbolo do VAR o tempo inteiro, cercando o árbitro, não entendendo como é que funcionava, dizendo para o árbitro de campo chamar o VAR, quando na verdade quem tem que chamar é o VAR que está na cabine, o árbitro de campo. Porque, infelizmente, Vitor, os jogadores eles não estudam a regra da profissão que eles praticam, sabe? Eles não sabem como funcionam as coisas. Então, eles lá dentro acabam confundindo o árbitro, confundindo o torcedor, confundindo a imprensa, porque eles não sabem como funciona. Eu acho que, na verdade, pouca gente se interessa mesmo pelo assunto. Então, o que acontece? O torcedor ele quer ganhar de qualquer jeito. Então, quando acontece um lance polêmico, ele não está preocupado se a coisa está sendo feita da forma correta. Ele quer que o juiz marque algo a seu favor. Então, é uma questão de adaptação, né? Os cartões foram introduzidos lá na década de 70, na Copa de 70, e é uma coisa até relativamente recente, né? São 50 anos na história do futebol que a gente tem os cartões, e imagina como é que era antes disso, imagina como é que foi depois disso. Certamente foi uma adaptação, né? O cara saber que mostrar um cartão amarelo ele estava divertido, mostrar um vermelho ele estava expulso. As regras elas mudaram muito, muito pouco assim durante esses 130 anos de um pouco mais de futebol. É a maior revolução da história do esporte, assim, sabe? O futebol americano tem, o vôlei tem, o tênis tem, e o futebol sempre foi muito resistente. Então é natural que no primeiro ano a gente tenha adaptações. E eu acho que no final do ano passado a gente já estava bem melhor, já estava bem mais adaptado. Mas é claro que alguns problemas ainda vão existir, vai ter árbitro que ainda não sabe muito bem como se comportar, às vezes o árbitro que está no VAR é mais experiente que o que está em campo, e aí o cara que está apitando lá se sente intimidado, quando ele é chamado ele acaba se obrigando a mudar, alguns lances interpretativos, porque a arbitragem é muito interpretativa em vários momentos, e aí o VAR chama para avaliar, quando na verdade deveria deixar seguir. Enfim, acho que é uma questão, primeiro ano, né? Eu acho que o saldo ainda é positivo, porque pelo menos a gente evitou algumas injustiças que eram muito claras, né? A gente viu recentemente árbitro expulsar jogador errado. Isso não vai mais acontecer. Claro que leva um tempo para se adaptar, tal. Os erros foram maiores do que quer dizer, os acertos foram maiores do que os erros, né? Mas eu diria que nem a arbitragem nem os jogadores se ajudam. Você concorda? Concordo, porque exige um tempo para isso, né? A arbitragem naturalmente ela é muito pressionada. E aí imagina, com uma ferramenta nova que está todo mundo vendo, sem uma padronização, acho que a FIFA também não ajuda nisso, sabe? Quando chamar, quando não chamar, então fica uma coisa meio indecisa, e aí óbvio, né? O jogador que naturalmente já pressiona o árbitro, não entende muito a situação, acaba prejudicando muito, querendo levar vantagem. Enfim, eu acho que a gente está caminhando aí, deve melhorar. Sim, acredito que sim. Você começou a trabalhar na Band do Rio Grande do Sul em 2010. Por um período depois você foi chamado para trabalhar na Band da cidade de São Paulo, né? Como é que foi essa transição para você? Foi bem tranquila e muito legal, sabe, Vitor? Porque eu já estava adaptado com o grupo, assim, né, com a Band, enfim, eu já mandava matérias para cá, eu já entrava no jogo aberto de lá, eu tinha um cargo de chefia também, eu chefiava o departamento de esportes da TV lá, então eu já meio que ficava em contato aqui com o pessoal o tempo inteiro, eu já tinha vindo algumas vezes para cá. Então, eu já tinha uma relação muito boa, não foi algo assim da noite para o dia, do nada, foi algo construído. E quando eu cheguei, o pessoal me recebeu muito bem, eu já era do time. É como se você pegar hoje assim, o Everton Guimarães e colocar ele no estúdio em São Paulo. Não acho que vai mudar muita coisa, assim, sabe? Porque ele já é do nosso time, né? Ele já é um cara do programa. Era a mesma coisa comigo.
eu já estava desde 2013 entrando, e aí em 2016 passei a entrar do estúdio aqui, e foi muito legal, assim, foi um crescimento muito rápido, mas bem natural. Imagino. E desde 2016 você faz parte do time de comentaristas, né? Lá no estúdio de São Paulo, do time de comentaristas de jogo aberto, né? Como é que você parte do programa, que eu particularmente adoro o programa? Sempre que dá, eu assisto. Agora Que que bom. tá. Agora que tá a paralisação, eu até tô podendo assistir o programa completo, né? Quando eu tô na escola não dá pra. Tudo de manhã, não dá pra assistir o programa inteiro, eu assisto mais a parte do debate, né? Como é que você parte do programa? Cara, é muito bom, né? Porque a gente tem um retorno muito legal, né? Você acabou de falar aí que adora, que assiste. A gente tem esse retorno quando eu pego qualquer táxi, Uber aqui em São Paulo, quando eu vou no restaurante, quando eu estou no shopping, as pessoas elas retornam para a gente na rede social também. É um retorno muito legal. Assim, as pessoas se identificam com aquele jeito leve, né? Brincalhão e ao mesmo tempo com informação, com análise, com os gols, com tudo que a gente mostra lá. Então, todo mundo curte, assim. Então, pô, é muito bom você fazer parte disso, né? Um programa que está no ar há quase 13, fez 13 anos em fevereiro. Então, pô, já está todo esse tempo no ar, eu faço parte dele 7 anos já, mais da metade, então é tudo que eu acredito, sabe? Eu acredito que o esporte, na televisão especialmente, ele tem que ter informação e entretenimento. E o jogo aberto tem isso. Entendi. Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo já deve saber, você é gremista, certo? E daí, como é que você vê a atual situação do Grêmio? Que pra mim é boa. Eu acho que o Grêmio é outro time que tá em outro patamar, eu diria. O Grêmio vive uma fase vitoriosa nos últimos anos, depois de uns 15 anos de jejum, né, entre 2001 e 2016 não ganhava nada, apenas ganhou 2 estaduais, se eu não me engano, um em 2006 e um em 2010, e então não tinha conquistado um grande título, formou times ruins, acabou caindo para a Série B em 2004, ou seja, passou por um período bem difícil de reformulação. Mas quando o atual presidente, o Romildo Bolzan Júnior, ele assume na sequência do Fábio Koff, que é um presidente histórico, já falecido hoje, mas que foi o presidente campeão do mundo em 83, que passou a vida inteira assim, dedicado ao Grêmio. O Romildo Bolzan ele vem na sequência para dar uma gestão mais responsável para o Grêmio, né? E o Grêmio consegue, nesse período, além de formar uma equipe competitiva, conquistar títulos, vender jogadores, ainda assim se tornar uma equipe sustentável financeiramente. Tanto que você vê o Grêmio, mesmo com esse período de pandemia, o Grêmio tem uma situação muito equilibrada financeiramente, não precisou atrasar salário, não precisou reduzir salário de atletas, não precisou demitir funcionários. É um dos poucos assim que está resistindo a esse período. E eu acho assim, falando mais dentro de campo, 16 e 17 foram os grandes anos assim dessa grande retomada, assim, porque não só pelos títulos, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, mas o time jogava muito bem, assim, era um time muito bem encaixado, que jogava bonito. Depois de 2018, eu acho que o Grêmio, claro, passou por uma transição, não, é difícil você se manter no topo o tempo inteiro, aí surgiram outras equipes aí com força, né? O Palmeiras foi campeão brasileiro, por exemplo, em 16, 18, o Corinthians 17, o Flamengo surgiu ano passado, né? Atropelando todo mundo. E eu acho que o Grêmio ainda está num período assim, eu não sei se o Renato encontrou o time, mas fez boas contratações, perdeu o Caio Henrique agora para o Atlético de Madrid, que pediu ele de volta, assim, mas mesmo assim eu gostei da contratação do Vanderlei, do Lucas Silva, do Diego Souza, que é um cara que faz gol sempre, é identificado com o Grêmio, né? Tá na segunda passagem. O Jean-Pierre é um moleque muito talentoso, o Matheus Henrique também, de seleção, o Maicon, um cara muito experiente, bom jogador também, o Jeromel nem se fala. Então, eu acho que o Grêmio tem tudo para ser competitivo de novo. Acho que não igual ele foi 16, 17, mas tenho boas perspectivas. Eu diria que o Grêmio
ele depois, eu acho que o Grêmio perdeu jogadores importantes depois da Libertadores de 2017. O Renato tá tendo que encaixar um novo time novamente. Tem boas peças, tem para mim para mim o terceiro melhor elenco do Brasil depois de Flamengo e Palmeiras, né? Mas assim, aqui eu queria ressaltar aqui que muita gente diz que o Flamengo deveria ser exemplo para muitos clubes do Brasil, e deve ser mesmo, mas muita gente pouco fala assim do como o Grêmio se reestruturou, né? Eu diria. Por exemplo, e daí eu queria entrar nessa questão, perguntar até, para quem não sabe, eu sou corintiano, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu sou corintiano, corintiano roxo até. Eu queria saber de você se. Porque o modelo de gestão que o Grêmio usou me agrada mais em relação ao que o Flamengo, sabe? Apesar do Flamengo ter conquistado tudo ano passado. Você acha que o Corinthians deve usar um modelo de gestão parecido com o do Flamengo ou do Grêmio? Já entrando nessa questão para saber em relação ao meu time. Então, é que o Corinthians, Vitor, ele tem um potencial que talvez não, com certeza o Grêmio não tem, que o Flamengo tem também, que é de ser um time nacional. O Corinthians tem a capacidade de conquistar receitas, né, e de fazer dinheiro de várias maneiras que não está conseguindo saber fazer, entendeu? Tem esse imbróglio com o estádio que precisa resolver de uma vez por todas, que prejudica, porque... Atrás de dívidas. Porque aí fica sem poder usar a receita da bilheteria, né? E fora outras questões, assim, que o Corinthians poderia usar. Então, assim, se o Corinthians fosse usar um exemplo, eu acho que teria que usar o exemplo do Flamengo, que soube esperar, de repente passou por uns anos difíceis lá, mas entendeu a sua grandeza, né? Sabia que poderia chegar a mais pessoas. É um clube nacional, assim como o Corinthians, tem torcedores no Brasil inteiro. Então você consegue capitalizar isso tudo para transformar o clube realmente numa potência. É óbvio que o Corinthians investiu no CT da base, fez bons times nos últimos anos, tem uma estrutura bacana lá no CT Joaquim Grava, tem um estádio próprio, apesar dos pesares, né, é um estádio próprio, mas precisa corrigir algumas coisas aí, porque às vezes o Corinthians é tão grande e não consegue se ver isso na prática, né? Porque poderia estar numa situação mais tranquila. Eu defendo a tese que um time não precisa ficar por muito tempo sem conquistar grandes títulos, mas ao mesmo tempo ter uma reestruturação financeira, como é o caso que eu gostaria que a próxima gestão do Corinthians fizesse. Dá para ter um time, para mim, na minha opinião, dá para ter um time competitivo e ao mesmo tempo se reestruturar financeiramente. Você concorda? Claro que sim. O futebol ele vive do time, né? O futebol não pode abrir mão de ter um time competitivo para você conquistar títulos. E em 2017, para mim, foi o principal exemplo. Talvez, eu não sei se aquilo vai acontecer de novo, porque realmente o Flamengo ainda não estava estruturado, o Palmeiras acabou perdendo aquele título e assim, se a gente olhasse na tendência pelo elenco, era para o Palmeiras ter emendado 3 títulos brasileiros ali, mas o Corinthians foi muito bem organizado, digamos, taticamente naquele momento, apesar de problemas, de dívidas e tudo mais, ele se... Problemas, né? Oi? Desde 2017 já viu os problemas, mas acabou que o elenco de 2017 do Corinthians acabou conquistando o título brasileiro, né? Pois é, porque era um elenco assim que talvez até muita gente não dava nada. O Rodriguinho não era o Rodriguinho que hoje a gente valoriza, assim, né? O Rodriguinho era um jogador que já tinha sido emprestado para o Grêmio, para o América Mineiro, não tinha dado certo no Corinthians ainda. De repente, ele jogou muito aquele campeonato, do lado do Jadson. Mais para o final, o Cleison entrou no time, o Jô estava iluminado, o Cássio pegando tudo, o Maicon volante, a dupla de zaga, Pablo e Balbuena funcionou muito bem, o Arana, que teve a aposta do Carille, veio da base na ausência do Wendel, que foi para o Inter, acabou jogando muito. Então, assim, era um time muito bem encaixado, disposto a fazer aquilo que pretendia. Não era jogar por uma bola, era um time mais cauteloso, mais estratégico, e que era muito decisivo mesmo, tinha poucas chances e resolvia. Sim, um dos momentos que eu achei mais engraçado do jogo aberto foi quando você se vestiu de Robin. Como é que foi isso? Quando o pessoal que ainda não sabe dessa história. Foi engraçado mesmo, eu até hoje
Até hoje eu acho um dos momentos mais marcantes assim do programa. Eu nunca imaginei fazer algo desse tipo, porque eu recém tinha chegado em São Paulo, foi o primeiro ano, ou o segundo, isso foi em 2017, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, inclusive. E aí ele tem um jogo com o Grêmio lá na Arena do Grêmio, e eu fiz uma aposta com o Ronaldo, porque o Grêmio estava bem naquele ano, tanto que foi campeão da Libertadores, sabe? Tinha um time interessante, o Luan perde um pênalti que o Cássio defende, e o Corinthians vence lá em Porto Alegre aquele jogo por 1-0. E se o Corinthians não vence, tipo, se o Grêmio vencesse aquele jogo, a diferença acho que diminuiria para 5 pontos. Só que aí com a vitória do Corinthians, tipo, aumentou para 10 pontos, assim, sabe? Então, ali o Corinthians meio que disparou. E até por ser o jogo em Porto Alegre, né, eu apostei com o Ronaldo. E aí eu perdi a aposta, tive que me fantasiar de Robin. Pô, foi um negócio meio... Eu não imaginava, né? Mas a produção conseguiu, na segunda-feira, uma fantasia. Aí eu cheguei lá todo nervoso e tal. Experimentei antes do programa, deu certo. E aí o resto foi, né? É aquela coisa que eu digo, nunca duvide do Corinthians. É verdade, aprendi a lição. E você escreveu um livro chamado Mulheres de Moletão e Outras Crônicas. Do que fala desse livro que você escreveu? Então, esse livro é uma... Eu sempre tive o hobby de escrever, sempre amei escrever, e eu sempre quis escrever sobre algo fora do futebol. E aí eu sempre me inspirei, sempre gostei do tema sobre relacionamentos, o cotidiano amoroso, sempre li muito romance, sempre assisti muitas séries e filmes sobre o tema. E aí comecei a escrever, assim, e criei um blog, consequentemente uma página no Facebook, comecei a postar os textos lá, e aí começou a dar um retorno bem bacana, assim, né? E aí eu resolvi lançar um livro, achei que pudesse ser uma coisa legal. Logo que eu cheguei em São Paulo aqui, procurei uma editora e aí acabei lançando o livro aqui, foi muito legal, assim, são 150 crônicas, e aí fala sobre tudo, assim, são as 4 fases do amor, né? Quando você conhece uma pessoa, depois quando você se relaciona com ela, depois quando você termina eventualmente, né? E depois o recomeço. Então esses ciclos aí eu acabei fazendo crônicas sobre todos esses temas. Muito legal. Você tem um canal no YouTube que já ultrapassou a marca de 100 mil inscritos, já está com 400 e tantos mil inscritos, faz um tempo já, e você já ganhou a placa. Você esperava esse sucesso tão rápido? Não, eu juro para você que eu comecei a sentir falta, assim, de comentar, de me aprofundar em alguns assuntos que o Jogo Aberto não dá tempo, né? Porque ali são 30 minutos no debate, 5 pessoas falando ao mesmo tempo, todo mundo atropelando todo mundo, às vezes não dá tempo de dar conta de falar de todos os jogos. Então eu senti a necessidade de falar mais e percebi que as pessoas queriam que eu falasse mais, né? E aí, quando eu comecei a postar os vídeos, pô, um retorno muito rápido, assim, aí comecei a me dedicar mais até, né? Postar vídeos diários, criei uma capinha, criei um cenáriozinho aqui, foi indo. E, pô, não fosse a paralisação do futebol aí, eu acho que hoje já teria mais de 500 mil aí, mas tá bom, tá ótimo, tô muito feliz. O que você achou da volta do futebol carioca? Como você sabe, ontem teve a partida Bangu e Flamengo, que todo mundo gerou toda aquela polêmica, se deveria voltar ou não, em meio a essa pandemia. Eu confesso que fico meio em dúvida, mas eu não julgo o Flamengo por causa disso, cara, porque até os clubes que têm mais dinheiro têm essa necessidade, passam por aperto. Então por isso que eu não julgo o Flamengo. Mas qual é a sua opinião em relação ao assunto? Então, Vitor, a gente, por exemplo, se você for falar em questão financeira, óbvio que os clubes todos estão sofrendo, né? Óbvio que eles estão precisando jogar para, enfim, para divulgar a marca, para fazer a roda girar, mas aí eu sempre me faço aquela pergunta: bom, se o Flamengo, que eu acho que está precisando de dinheiro, eu imagino que o Fluminense e o Botafogo também, e eles optaram por não jogar. O Corinthians, por exemplo, pensa em alguém que está precisando de dinheiro nesse momento. É o Corinthians.
E o Corinthians não quer voltar a qualquer custo. O Corinthians quer voltar mesmo precisando de dinheiro, mesmo com salário atrasado, mesmo com dívida vencendo. O Corinthians está preocupado em voltar no momento certo. Então, eu sou totalmente contra com a forma como aconteceu. Eu, assim, a volta dos treinos gradativa, eu entendo. Eu entendo porque o clube de futebol, ele olha outros setores funcionando, como shoppings, parques, comércio, enfim, e ele pensa, poxa, dentro dos centros de treinamentos, os jogadores estão muito mais protegidos. Ali a gente tem testes frequentes, tem distanciamento social, tem higienização. Realmente, aí eu sou obrigado a concordar. Eu só não acho que a volta do futebol tenha que acontecer enquanto os números só sobem e enquanto os leitos de hospitais estão cada vez mais lotados, né? A gente tem batido recordes todos os dias no estado do Rio, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, e não vejo clima para a bola rolar. Ontem foi um dos... Eu não vi o jogo porque tentei assistir, só tinha o áudio pelo canal do YouTube do Flamengo ou algumas rádios fazendo, não consegui ver. Vi os melhores momentos e as imagens que eu recebia do Maracanã era de uma tristeza, uma depressão, assim, uma coisa que não tem nada a ver com futebol. Eu acho que o futebol voltar tem que ser algo muito feliz, sabe? Do tipo, poxa, tá voltando, as coisas estão voltando ao normal, parou de morrer gente, a curva tá descendo, a vida tá voltando, e aí o futebol tá no meio disso, caramba, que legal e tal. Não foi isso que a gente sentiu ontem. O que eu senti ontem foi uma coisa meio forçada, meio da noite para o dia, meio às pressas, meio, sabe, enfiado goela abaixo, do tipo, tem que acontecer desse jeito, e sem transmissão, sem público, sem, sabe, não combinou. Eu me senti constrangido vendo o jogo ontem. Entendo. Bom, e ontem também a gente foi lançada uma nova MP que permite que os mandantes que têm os seus jogos, né, nas suas casas, né, negociarem os seus direitos de transmissão. Eu confesso que eu achei que a medida boa, a medida provisória é boa, porque tem todo o trâmite para ser aprovado no Senado, Câmara, né? Eu achei boa porque eu defendo que os clubes tenham mais liberdade de negociar os seus direitos de transmissão. Mas o que você achou da ideia? Eu acho que se fosse assim, ela seria realmente boa. Mas eu acho que ela precisa ser amplamente debatida. Ela não pode ser simplesmente arbitrária, sabe? Você define que seja assim, sem conversar com os dirigentes dos clubes, sem entender se isso vai ser uma coisa boa, porque nesse momento sempre há uma tendência de que as pessoas critiquem a Rede Globo. E a Rede Globo, em alguns aspectos, ela é responsável pela maior parte da receita de vários clubes. Então, será que se você, em tese, democratizar, abrir, será que os clubes vão ter a mesma condição de ganhar dinheiro? Aí, o que eu, assim, em linhas gerais, imediatamente, o que eu acredito que pode acontecer é que o Flamengo, sim, consiga negociar um ótimo contrato, o Corinthians também, o Vasco, o Palmeiras, clubes nacionais, eles consigam negociar bons contratos. Agora, o Coritiba, o América Mineiro, o Sport, o Bahia, eu não sei se conseguem. Então, no momento em que essa fatia também não era tão bem dividida, porque normalmente o Flamengo e o Corinthians, por exemplo, ganhavam um valor a mais pelo retorno que dão. Mas, assim, ainda assim, esses clubes ditos menores, eles ganhavam mais dinheiro. Quando você coloca para esses times negociarem, eu não sei se esses times serão beneficiados, porque a Rede Globo ou qualquer outra emissora não vai se interessar em passar um jogo do Bahia para todo o Brasil com o CSA, por exemplo. Talvez passe lá para a região do Nordeste, mas para o Brasil inteiro vai optar por um Flamengo, por um Corinthians, por um Palmeiras, e aí esses clubes vão ganhar uma maior fatia. Mas, assim, eu acho que tudo isso tem que ser muito bem discutido, não pode ser da noite para o dia. Essa MP ainda está valendo, mas a Globo tem contratos em vigência que disse a Globo já que vai manter, então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, porque pode ser que essa MP nem seja aprovada.
Só que eu acho que os clubes não foram consultados, e isso eu acho bem ruim. E agora para encerrar nossa entrevista, que dica você dá para quem quer seguir nessa área de jornalismo esportivo? Bom, eu acho que é uma profissão maravilhosa, desafiadora, que está em transformação. A gente mesmo que está dentro do barco aqui está tentando entender para onde ela vai. O mesmo jornalismo, o jornalismo que a gente faz hoje não é o mesmo que a gente fazia há 10 anos, há 15 anos. Eu já vou fazer 20 anos de carreira, então tem uma estrada aí e a tecnologia mudou muito a forma da gente se relacionar. A rede social, ela ao mesmo tempo que te impulsiona, ela te julga, te condena, então tem que aprender a lidar com isso. Ao mesmo tempo, a gente tem ferramentas novas, né? Veja só, você aí está fazendo uma entrevista comigo, e isso é maravilhoso, porque na tua idade, por exemplo, eu nem pensava em ser jornalista. Eu não sei se é a tua intenção, o teu objetivo, mas... Mais algumas. É? Essa e mais algumas. É? Tá pensando ainda? Não, jornalista esportivo eu vou, só que eu vou ser escritor, comentarista político, né? Esportivo também, comentarista esportivo. Eu acho bem legal, assim, porque eu até fico muito feliz de ver um garoto assim com a tua idade, sabendo mexer nessas ferramentas. Eu até hoje mal sei fazer. Exato. E mais do que isso, né? Acho que iniciativa, né? Você tem uma conta no Twitter, no Instagram, você vai lá, conversa com as pessoas, convida para fazer entrevistas, você elaborou perguntas aí muito bem feitas. Então, assim, eu acho que parabéns, você está num caminho muito legal, de uma forma até prematura, precoce em relação ao que eu fui, e eu queria ter começado antes, né? Fui começar lá perto dos 20 anos. Então, eu diria que é mais seguir o que você está fazendo do que o que eu estou fazendo para os jovens de hoje. Entendi. O nosso programa todo aqui de hoje está terminando, né? A gente vai continuar fazendo entrevistas com pessoas aqui da região, com pessoas também das personalidades da grande mídia. Muito obrigado, Chico Garcia, por você ter concedido o seu tempo para eu te entrevistar. É meio difícil fazer, meio que estar em contato com pessoas. Moro aqui bem longe, aqui em Cruzeiro, né? E muito obrigado por conceder o seu tempo para eu te entrevistar. Legal, Vitor. Foi um prazer. Parabéns mesmo pela iniciativa. Desejo muito sucesso para você. Siga esse caminho aí que pode ter certeza que você vai muito longe. Eu fico aqui na torcida. Conte comigo para o que precisar. Tudo de bom e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Valeu.